Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live, estudo sobre as mulheres da Bíblia. Sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde, que Deus venha abençoar vocês. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando aqui, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje o cenário tá um pouco diferente, mas vocês já sabem, quem já me acompanha aí de perto, quem faz parte aí do grupo, sabe aí que fui lavar o banheiro e aí machuquei minha coluna, aí deu um jeito na minha coluna, já estou medicada, já fui no médico, mas preciso ficar um pouquinho de repouso. Então hoje estou eu aqui com muitos travesseiros, muitas almofadas aqui para poder não forçar tanto. Careço ainda da oração, mas a gente não vai deixar isso aqui cair não. Em nome de Jesus, Senhor, eu preciso fazer essa live, a obra é tua, a obra não pode parar. Então me ajuda, eu quero pedir a sua ajuda. Vai ser uma live mais rápida, por conta da questão do movimento, do tempo, mas não vamos deixar de falar do amor de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar aqui boas-vindas. Esther, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Irmã Rose também, hoje o dia também foi complicado, né, irmã Rose? Irmã Rose também aí melhora, está com rinite, aí está atacada. Fernanda, glória a Deus pela sua vida. Irmã Márcia, estávamos conversando agora, ela é lá do Parque União, né? Começou a seguir a gente hoje aqui nessa live. Seja muito bem-vinda. Irmã Diva, a paz do Senhor Jesus. Gente, já vai mandando aí para outras pessoas essa live, tá bom? Como a gente sempre faz. Milene, bom te ver aqui, amada. Glória a Deus pela tua vida. Gente, vocês não liguem não se eu não fizer muito movimento hoje, apesar de que, né? É difícil para mim isso. Mas vamos orar como a gente sempre faz, tá? É o tempo de você também aí tá mandando mensagem para outras pessoas. Hoje nós vamos falar de duas mulheres na Bíblia, Eunice e Lloyd. Quem foram essas mulheres, tá? Então vem comigo aí, feche os seus olhos, Bíblia de papel na mão, tá bom? Tá sem áudio, gente? Fala pra mim. Deixa eu ver aqui como é que tá, irmã. Peraí. Vê se vai melhorar o áudio, irmã Rose. Gente, tem mais alguém sem áudio aqui? Eu tô vendo aqui as configurações do telefone. Quem tá me escutando? Fala aí comigo. Camila, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. É a primeira vez que participa, né, irmã Márcia? É isso aí. Irmã Rose, vê se o som tá funcionando aí. Eu mexi aqui na configuração. Pode ter sido do meu celular. A paz do Senhor Jesus, irmã Emily. Ô, glória. Gente, mesmo com a coluna ruinzinha aí, pra quem sabe... Tô aqui cheio de almofada, mas a gente vai junto. Não pode parar, não. Deixar a peteca cair, não. Me ajuda aí. Hoje nós vamos falar de uma avó. Quem é a avó? Quem tá aqui na live, eu quero saber. Eu sou a avó, Karine. Quem tá aqui na live comigo e é a avó, fala assim, eu sou vovó. Irmã Rose, fala o que a Fernanda tá fazendo. Entra e sai novamente. O pessoal tá conseguindo me ouvir. Pode ser do seu celular. Tá bom? Elaine, bom te ver por aqui. Ô, glória! Então, gente, ó, o pessoal tá entrando aí. Enquanto o pessoal tá entrando, ó, a Esté já botou. Eu sou vovó. Quem é vovó, eu quero saber. Porque hoje nós vamos falar sobre avó e vamos falar sobre mãe. Então, mais do que nunca, eu preciso de vocês para me ajudar nessa live. Por quê? Porque eu não sou nem avó e nem mãe ainda, mas eu creio que um dia, Deus querendo, eu serei. Olha lá, ó, a Emily colocou, a minha vai nascer, mas já me sinto. Ô, glória, tá normal aí agora, né, irmã Rose? Ó, irmã Diva, eu sou a avó. Glória a Deus. Gente, sejam todos bem-vindos. Para quem nunca participou dessa live, todo sábado, às 3h07 da tarde, eu entro ao vivo aqui para falar sobre uma mulher da Bíblia. E a gente está desde o ano passado, desde dezembro. Nós estamos aí no nosso 46º tema, ou seja, já falamos sobre 46 mulheres. E hoje nós vamos falar sobre Eunice e Lloyd, tá? Se você quer saber sobre mais mulheres da Bíblia, tá salvo essas lives aqui no Instagram, quanto também lá no YouTube, porque eu tô vendo que tem pessoas aqui que é a primeira vez na live, ô glória! Então, quem é a primeira vez, já fica sabendo. Não sei se esse trabalho vai permanecer, porque em dezembro a gente encerra esse trabalho Mulheres da Bíblia, mas pode ser que tenham outros para a glória de Deus. E hoje, essa live, eu preciso da sua ajuda. Aí, ó, quem é mamãe, quem é avó, fala aí para mim quem é mamãe, quem é avó, porque eu preciso de você me ajudando nessa live, tá bom?
Olha lá, ó, a Fernanda colocou, eu sou mamãe de 2, um homem de 18 e um bebê de 1 ano. Ô, glória, meu Deus, que diferença, né, de idade. A irmã Rose, ó, eu sou vovó de 3 netos e uma neta. Ô, glória. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre essas duas mulheres e eu preciso da tua ajuda. Como a gente sempre faz, feche seus olhos aí. Vamos orar, pedir a Deus esse momento, a sua presença, a sua iluminação, para a honra e glória do nome do Senhor, tá? Pai, nesse momento, Senhor Deus, elevamos o nosso pensamento e também a nossa voz até o teu trono. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, em unidade como igreja. É bem verdade, Senhor Deus, que não fisicamente, mas através de uma rede social, hoje, Senhor Deus, através da tecnologia, que tu deu, Senhor Deus, ao homem, Senhor Deus, Pai, a capacidade, o intelecto, Senhor Deus, para que isso venha a nos aproximar. E estamos aqui utilizando essa ferramenta para engrandecer e louvar e bendizer ao teu nome, porque tu és santo, Pai. Te pedimos, venha, Senhor Deus, nessa live, que não seja mais eu nesse momento, mas que venha ser o teu Espírito Santo a ministrar nas nossas vidas, que possamos aprender, ó Pai, com os exemplos que essas mulheres, ó Pai, que estão na Bíblia nos ensina, para que possamos também nesse tempo, Senhor Deus, fazer aquilo que lhe apraz, Pai, que possamos nesse tempo, Senhor Deus, ser aquilo que tu desejas que sejamos, que venhamos cumprir o teu propósito e o teu chamado nesse tempo. Pai, eu te peço uma bênção especial. Nos ajuda nessa live, direciona. Te peço, Pai, pelo coração de cada mulher, ó Pai. Abra a mente, abra o entendimento. Pai, que venha ser o Senhor a palestrar, porque a tua palavra é suficiente. Pai, eu oro conforme a tua palavra. A tua palavra, ela é eficaz. A tua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Só o Senhor sabe o que cada irmã, o que eu aqui preciso, Pai. Que venhamos nessa tarde, Senhor Deus, receber aquilo que precisamos, o alimento dos céus gerados em Ti, na Tua palavra, para as nossas vidas. Dê força, dê ânimo, nos ajuda, Senhor Deus, vem conosco. Em nome de Jesus, toma aquelas pessoas que vão assistir essa live depois. Te pedimos também uma bênção especial para cada uma das irmãs que estão aqui e as que vão entrar depois. E o Teu nome seja sempre glorificado em nossa boca, para a honra e glória do Teu nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se você crê e concorda com essa oração, diga amém. Amém. Irmã Tereza entrou aqui. Eu vi que algumas pessoas entraram aqui. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Silvanete, ô glória. A quem eu ainda não falei ainda. Irmã Rosiete, ô glória. Seja bem-vinda. Irmã Dani. A paz do Senhor. Nina. Glória a Deus. Gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa live, tá bom? Hoje nós vamos falar, como sempre falamos, todo sábado a gente fala uma mulher diferente. E hoje tá lá, a gente vai falar sobre Eunice e Lloyd. Como vocês sabem, eu quero agradecer a todas as mulheres que estão aqui online, as que estão lá no grupo também, as que oraram pela minha vida. Tô aqui nesse cenário diferente, nessa posição aqui, porque eu tô com a coluna travada, tá doendo ainda. Tô medicada, ontem tomei várias injeções, mas já tô melhor, graças a Deus. E graças também a vocês que estão orando pela minha vida, tá bom? Eu quero agradecer o carinho de todas aí orando comigo. Então vamos lá, sem mais delongas, muito obrigada a todas. Vamos falar sobre Eunice e Lloyd. Quem foram essas mulheres na Bíblia? Então eu pedi aí para vocês falarem aí quem é a avó, quem já interagiu aí comigo, já descobri que várias pessoas aí já é vovó, já é mãe, então eu vou pedir ajuda de vocês. E o texto base está lá no livro de 2 Timóteo, na carta, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, tá bom? Então vamos lá. Quem foram essas mulheres na Bíblia? Hoje a gente não vai falar só de uma, a gente vai falar de 2. Então se você trouxe papel e caneta, já começa a anotar agora, para honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Então, vamos lá. Eunice, vamos falar sobre Eunice agora. Eunice, ela era uma mulher judia, aparentemente filha de Lloyd, que havia casado com um homem grego. Muitos estudiosos consideram que Eunice já fosse uma viúva na ocasião em que ela é citada na Bíblia. Então, Lloyd e Eunice, elas eram avó
e mãe de Timóteo. Então, quem era Lóide e Eunice são as mulheres que a gente vai falar hoje. Elas eram mãe e avó de Timóteo. E elas são mencionadas na Bíblia Sagrada de uma forma direta. Os nomes delas são citados, aparece na Bíblia uma única vez, que está lá no livro de Timóteo, na carta, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Então, você pega a sua Bíblia e acompanha aí. A gente vai falar um pouquinho desse texto, tá bom? Bem, a gente não sabe exatamente o significado do nome Lóide. Até hoje é discutido ainda a causa do significado. Vocês sabem que eu gosto muito de procurar também o significado, porque para os judeus, principalmente, o significado dos nomes, a gente já falou isso nas lives passadas, eles também traz a forma profética que aquela pessoa ela vai viver no futuro. Os pais, quando dão um nome para os seus filhos, eles já pensam nisso. Então, Lóide, tanto Lóide quanto Eunice são nomes gregos, tá? Então, assim, Lóide até hoje não é discutido a raridade desse nome, não tem um significado específico para esse nome. Só que Eunice significa vitoriosa, vitoriosa, e ambas são de origem grega, tá? A gente sabe que Lóide e Eunice, provavelmente, elas moraram em Listra, porque quando a gente vai ler 2 Timóteo 1, capítulo 5, obrigada, Fernanda. Fernanda colocou lá pra gente ali, ó. A gente vê que começa exatamente o capítulo falando sobre isso, que Paulo, ele chega até essa cidade. Então, alguns estudiosos acham que é Listra e outros estudiosos acham que é Derbe. Então, a maioria fala que é Listra, tá? Então, eles provavelmente moravam nessa colônia judaica na província da Galáxia. Ô, Glória! Lucilene, seja bem-vindas. Eu vi que entrou mais gente aqui da live, deixa eu falar com vocês. Sejam todos bem-vindas. Emily também, Emily Menezes, Emily Santos estão aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Se tiver mais alguém aqui, Luana, seja bem-vinda a essa live, tá bom? Vamos lá. E Paulo visitou Listra, como eu falei para vocês. E nesse período a gente pode supor que a família de Timóteo, eu preciso dessa introdução, gente, para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá comigo. Paulo visitou Listra e a gente pode supor que a família de Timóteo, ela era cristã. Por quê? Elas eram judias, a gente já sabe ali que ela foi judia, e que eles se converteram ao cristianismo. Segundo os estudiosos, Lóide, ela era judia, devota, e se converteu a Cristo, e assim teve a sua conversão intensificada, ou seja, aperfeiçoada pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo esteve lá, aonde ela morava. Glória a Deus, vi que entraram mais pessoas aqui. Irmã Carla, paz do Senhor, seja bem-vinda. Já falei para todas aqui que o cenário hoje é diferente. Eu tô travada aqui, agradeço o carinho, as orações. Peço a ajuda de vocês, porque hoje nós vamos falar sobre Eunice Lóide, quem entrou agora, vamos falar sobre a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo, tá bom? Então, como eu ainda não sou, vocês já são, vocês vão me ajudar aí. Então, pega comigo essa introdução aí para vocês terem noção. Então, a gente sabe aqui que ela já era judia, mas a gente acredita, estudiosos acreditam que foi intensificado, foi aperfeiçoado os ensinamentos com Paulo, né? Paulo, um grande pregador, você conhece aí. Isso aí, irmã Carla, tô travada, mas não tô calada, glória a Deus. Fernanda colocou aí, ó, 2 Timóteo 1,5. Acho que dá para fixar, né, Fernanda? Para as pessoas saberem onde é que tá. Vou fixar teu comentário. Obrigada. Gente, pareceu uma maquiagem aqui quando eu cliquei na tela. Então, vamos lá, gente. Me ajuda aí. O texto fala que o marido dela era gentil, tá? Estudiosos acreditam que por esse motivo, Timóteo, tá, permaneceu incircunciso até ter conhecido Paulo, como narra o livro de Atos, capítulo 16, versículo 3. Então, corre lá, pega a tua Bíblia, Atos, capítulo 16, versículo 3. A gente vai ler aqui para você entender. Então, alguns estudiosos dizem que por Paulo ter circuncidado Timóteo, por esta razão, Paulo chama Timóteo de seu filho na fé. Você já deve ter ouvido essa expressão, que Paulo tratava Timóteo como seu filho na fé. Uma outra hipótese também para essa expressão, filho na fé, que é utilizada pelo apóstolo Paulo, é porque essa expressão filho na fé, ela também é utilizada para um discípulo de um mestre. E Paulo, ele foi um grande mestre e discipulou a muitos, tá? Então, vamos lá. Apesar de Lóide e de Eunice seguirem devotamente a religião judaica, tá? E você sabe que a religião judaica
a criança, no caso Timóteo aqui, ele precisaria ter sido circuncidado com 8 dias de vida após o seu nascimento. Isso era uma ordenança de Deus. Então, os meninos judeus, todos os meninos, como sinônimo, como sinal de aliança eterna entre Deus e o homem, era necessário aí a circuncisão. Então, todo mundo que era da família judia fazia isso, tá? Só que pelo pai dele ser o pai de Timóteo e também o avô, aí os estudiosos alegam, por eles serem gregos, possivelmente isso tenha implicado aí numa influência familiar e, como ele era gentil, não ter feito a circuncisão em Timóteo. E por isso que a gente vê no livro de Atos, Paulo circuncidando Timóteo, tá? Vamos lá ler, para não ficar só nas minhas palavras? Atos, capítulo 16, livro de Atos dos Apóstolos, apesar de ter esse nome, Atos dos Apóstolos, na verdade são Atos do Espírito Santo. Eu só vou falar nisso quando a gente chegar lá no panorama bíblico do livro de Atos, mas é forte, tá? Então vem comigo aí no panorama bíblico, inclusive, próximo panorama bíblico, quem vai fazer é meu esposo, ele que vai conduzir a live aí. É claro que eu vou estar aqui junto com ele, mas nós vamos falar sobre Josué, conquista da terra de Canaã, terra prometida. Então não perca, terça-feira, 10 horas da manhã, vai ser coisa boa. Vamos lá, já abriu sua Bíblia aí? Livro de Atos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3. Lembrando que eu tô falando aqui é uma introdução pra gente entrar naquilo que a gente aprende de Lloyd e Eunice, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Derbe, lembra que eu falei de Derbe? E a Listra. Quem chegou a Derbe e a Listra? Paulo, apóstolo Paulo. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo. Então você já consegue ver aí que Timóteo ele já era discípulo, já era seguidor de Cristo. Filho de uma judia. Nesse texto aqui não narra nem Lloyd nem Eunice. A gente vai ler lá o texto que narra. Mas você sabe que ele era filho de uma judia que era crente. Então ela se converteu ao cristianismo. Gente, eu gosto de assim, bem explicadinho, bem devagarzinho, para você aí que lê, não entende, você conseguir acompanhar, tá bom? Então vem comigo aí. Oi, irmã Maura! Meu Deus, glória a Deus pela sua vida. Paz do Senhor Jesus, abençoada Karine, que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho, muito bom te ver aqui nessa live, gente. Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor. Irmã Raimunda, glória a Deus pela sua vida. Gente, eu tenho que parar para falar, porque, olha aí, tem que parar para falar com essas pessoas, gente. É um carinho muito grande por vocês, que Deus abençoe, tá? Estou orando por você e pela Cláudia. Manda um beijo pra Cláudia, tá bom? Irmã Maura. Então, vamos lá. Filho de uma judia, já falei, que era crente, mas de pai grego. Então, tudo isso que eu falei, eu só tô lendo agora na Bíblia para vocês entenderem e contextualizarem, amém? Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ou seja, a família de Timóteo dava bom testemunho. E Paulo quis que este fosse com ele. Paulo quis que quem? Timóteo. Que Timóteo fosse em viagens missionárias com o apóstolo Paulo. E tomando quem? Timóteo. O circuncidou. Então, Paulo agora circuncida Timóteo, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Então, Paulo ali, para evitar qualquer tipo de conflito, porque ele gostaria que Timóteo agora fosse seu filho na fé, fosse ali com ele para outros lugares pregar a palavra e aprender com Paulo sendo discípulo e Paulo mestre ali, ensinar e futuramente ele ser o pastor Timóteo. O que ele fez? Ele circuncidou para não ter problemas, tá bom? Então, olha aí a importância da gente ler a Bíblia, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar agora sobre Lloyd, mãe de Eunice. Lloyd, mãe de Eunice, ela ensinou as escrituras, ou seja, a palavra de Deus, ou melhor, a Torá, porque nessa época não tinha o Novo Testamento que você tem hoje na mão, só tinha o Antigo. Então ela ensinou as leis, tá bom? Para quem? Para sua filha, como uma qualidade de boa mãe. Também não se esquecendo de ensinar as escrituras sagradas para o seu filho, Timóteo, ou seja, Lloyd, que é a avó de Timóteo, ensinou para Eunice e Eunice ensinou para Timóteo. Ambas ensinaram também para Timóteo. E Paulo vai narrar sobre isso nesse versículo que a Fernanda colocou aqui, 2 Timóteo 1,5. A gente já vai ler ele, tá bom? Então, elas se empenharam, presta atenção, nessa atividade. Tanto que o apóstolo Paulo,
ele vai falar na carta para Timóteo, Paulo escreveu essa carta, ele vai falar para Timóteo que ele era conhecedor das Escrituras no Antigo Testamento, desde muito novo. Ou seja, Paulo está falando que Timóteo já conhecia a palavra, a Bíblia, desde muito novo, desde criança. Aonde está escrito isso, Karine? Abre lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. E que desde a tua meninice, em algumas versões criança, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a gente vê aí que Timóteo, desde a sua infância, desde o momento que ele era criança, ele já conhecia a palavra de Deus. E por conta disso, essa palavra ela é poderosa para fazer a gente, eu e você, sábios para a salvação pela fé, que é através da palavra, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra, e você está ouvindo a palavra nesse momento, nessa tarde. Então, olha aí a importância da gente ouvir a palavra, conhecer a palavra, ler a palavra, para termos fé, para ter a salvação em Cristo Jesus. Então, aqui eu já começo alguns aprendizados. Nós podemos concluir aqui que ambas, tanto Eunice quanto Lloyd, são modelo de mães para mim e para você. Então, eu que ainda vou ser mãe, que ainda vou ser avó, vou me espelhar nessas mulheres. E você que já é, que você também venha espelhar nessas mulheres. E eu também quero que você compartilhe aqui comigo nessa live o que você faz também, sendo mãe e sendo avó, para que isso venha acontecer no seu lar, na sua casa. Aqui quando Paulo, então presta atenção, vou avançar um pouquinho a história, tá bom? Quando Paulo aqui retornou à cidade de Listra e encontrou o jovem Timóteo, que havia sido bem instruído por sua mãe, pela sua avó, à luz de todo o contexto, aparentemente aqui Lloyd e Eunice, elas tiveram uma participação fundamental na conversão de Timóteo ao cristianismo. Então perceba, pessoas só vão ser convertidas, só vão ser conhecedoras do evangelho, da palavra de Deus, se você, mamãe, se você, vovó, se eu e você também instruir essas pessoas. Tá? Então, Paulo escreve que a fé genuína que habitou primeiro em Lloyd e Eunice e depois em Timóteo, que está aí no texto que a Fernanda colocou, 2 Timóteo 1,5, que é o texto que norteia. Então, vamos lá? Gente, só para vocês entenderem, estamos falando de duas pessoas hoje aqui, duas mulheres, Lloyd e Eunice. E o texto, esse texto, 2 Timóteo 1,5, é o único versículo na Bíblia, o único versículo na Bíblia que cita, que aparece o nome dessas mulheres, tá? O texto diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, marca aí na tua Bíblia. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Esse é o único texto que cita o nome dessas duas mulheres que nós vamos falar hoje. Karine, você vai conseguir tirar ensinamentos e aprendizados daí? Vamos sim, juntas, tá bom? Então vamos lá. Perceba que o bom testemunho de Timóteo chamou a atenção do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo resolveu levar o jovem Timóteo junto com ele na sua viagem. E a partir daí, Timóteo passou a ser um grande companheiro de Paulo, tornando-se, alguns dizem que um apadrinhado, outros afilhado, outros um pupilo, ou seja, o protegido de Paulo, o protegido. Então, ele foi o filho na fé, então, quanto que ele aprendeu e cresceu com o apóstolo Paulo. Então, apesar delas, de quem? Da avó e da mãe de Timóteo, serem citadas aqui nominalmente uma única vez no Novo Testamento, Lloyd e Eunice, elas são apresentadas para mim e para você de forma notável, com diligência. Por quê? Porque foram elas quem instruíram Timóteo nos princípios da palavra de Deus. Foram elas que deram o alicerce, foram elas que construíram os princípios da palavra de Deus
em Timóteo. E qual foi o resultado? O resultado desse discípulo pode ser visto durante todo o ministério do jovem obreiro, que se tornou um dos mais importantes líderes da igreja primitiva. Então, gente, olha a importância. Às vezes as pessoas elas não dão nada, né? Para a mãe, para a avó, mas são vocês que é o pilar que sustenta a casa de vocês, a família de vocês. É através da instrução de vocês que vocês vão dar para os seus filhos, para os seus netos, como vocês vão cuidar deles. Gente, que eles podem se tornar grandes homens de Deus e muitas vidas serem alcançadas para honra e glória e louvor do nome do Senhor. E sabe o que é mais lindo nisso? Que você é que tem participação nisso. Glória a Jesus! Vi que entraram mais algumas pessoas aí. Fala comigo, gente. Vocês estão muito quietas nessa live. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmã Leila, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Quem eu ainda não falei aqui, fala comigo. Lucilene, irmã Rose. Glória a Deus, irmã Vanessa. Sejam todas bem-vindas à paz do Senhor Jesus. Comenta aqui comigo. Estamos falando sobre duas mulheres hoje. Lloyd e Eunice. Eu disse aqui, agradecer a todas pelo carinho e oração. Estou aqui num outro cenário, que eu não posso movimentar muito. Por conta da coluna que está travada, mas você me ajuda em oração. Então vamos lá? O que eu e você a gente aprende com Lloyd e com Eunice? E agora eu conto com a sua participação, tá bom? Primeira coisa que eu aprendi com elas, que elas foram mães espirituais. Primeira coisa. Segunda coisa que eu aprendo com ela, que elas deram testemunho de vida. Terceira coisa que eu aprendo com elas, que elas tinham uma fé sem fingimento. E agora a gente vai falar sobre esses 3 tópicos de forma rápida aqui, porque eu não posso ficar muito tempo aqui por conta da posição. Então vamos lá. Primeiro, mãe espiritual. A gente já leu aqui o versículo, Fernanda já até grifou aí, 2 Timóteo 1:5. Ô, Glória, a Camila tá aí também assistindo. Glória a Deus. Obrigada, gente, pelo carinho. Isso aí, comenta aqui, me ajuda. Mãe espiritual, perceba, gente. Lloyd, ela ensinou a sua fé para sua filha Eunice. E juntas elas transmitiram para Timóteo. Já falei isso, mas eu vou repetir. Paulo se preocupava, quando você leu o livro, as cartas do apóstolo Paulo, você vê, principalmente no livro de 1 Timóteo, que Paulo estava se preocupando com a religiosidade. E você sabe o que é uma religiosidade? É você ser uma coisa que você não é. É você dizer que você ora, mas você não ora. É dizer que você é crente, mas de fato a tua vida não condiz com o cristianismo que está na Bíblia. E eu vou falar rasgado, você sabe que eu não tenho medo disso. Então Paulo ele estava se preocupando nesse tempo em combater essa religiosidade. E, aparentemente, no meio da igreja, ele reconhece essas duas mulheres, que nelas havia uma simplicidade, que nelas havia uma pureza em sua forma de crer, em sua forma de obedecer, e é isso que Deus quer trazer pra gente nesse tempo, que venhamos ser mãe espiritual. A gente já falou aqui sobre outras mulheres que também se levantaram como mães espiritual. Isso aí, Fernanda, começou a estreitar. Irmã Raimunda, eu tenho muitos filhos espirituais. Exatamente, é isso que eu e você precisamos ser nesse tempo. Não só mãe espiritual dos seus filhos, não só avó espiritual dos seus filhos, mas precisamos ser de muitas pessoas. E Paulo, preocupado com essa religiosidade, ele encontrou em Lloyd e em Eunice essa pureza, na forma incrível de crer. E isso era notável também no jovem Timóteo, o quanto que ele era temente a Deus. E eu vou falar rasgado, sabe o que está faltando hoje no coração de muitas pessoas? Ser temente a Deus. Gente, que nós venhamos ter muito mais medo daquilo que Deus manda fazer e a gente não faz. Que a gente venha ter temor em nossos corações. Tem muita gente aí omisso nesse tempo, só que omissão é pecado. E a primeira característica que eu destaco dessas mulheres aqui é que elas foram mães. Mães é mãe espiritual. A verdade, e quando a gente para estudar um pouquinho o comportamento, e você vai me ajudar porque eu ainda não sou mãe, é que as crianças,
Elas percebem, eu já fui criança, então eu posso falar sobre criança. As crianças, elas percebem, no ambiente que ela vive, o comportamento do pai e da mãe. E elas percebem se aquilo que o papai, que a mamãe, que a avó, que o tio fala, se é verdade. Elas notam se o comportamento na igreja é o mesmo dentro de casa. Porque, infelizmente, tem pessoas que na igreja se posta de uma forma e em casa de outra. Então, a maior influência que uma mãe, que uma avó pode dar sobre os seus filhos, sobre os seus netos, é passado naquilo que ela fala, naquilo que ela acredita, mas na forma principalmente como ela age e como ela reage. Principalmente dentro de casa. Principalmente dentro do seu lar. Principalmente quando muitos não estão vendo. Porque tem muita gente que do lado de fora é uma coisa. Na live é uma coisa. Mas e dentro de casa? Tem gente que recrimina um monte de coisa, mas em casa faz tudo que recrimina. Tem gente que aponta o dedo pro irmão e fala, você tá errado, mas faz igual em casa. Então, gente, a maior influência de uma mãe, de uma avó, é principalmente a forma que ela age, que ela reage dentro de casa. Porque as crianças, as pessoas estão observando ela. A verdade é que você pode até esconder das pessoas, dos amigos, dos colegas, dos pastores, no seu trabalho, enfim, quem é você. Mas de Deus você não escolhe. De Deus você não escolhe. Então, a gente precisa lembrar que a maior parte do tempo que os nossos filhos, no caso eu ainda não tive filho, mas os filhos que vocês têm, os netos que vocês têm, o maior tempo que eles passam não é na igreja. Na igreja ele vai lá 2 vezes na semana, às vezes 3, na escolinha, aprende ali 1 hora. Só que a maior parte do tempo que ele passa é com você, é dentro da sua casa. Então, cada minuto que você passa com os seus filhos, com os seus netos, vocês precisam ensinar a Bíblia. Deixando tudo muito claro, muito explicado, gente. Não só como uma responsabilidade de quando a criança for na igreja. Gente, precisamos ensinar nossas crianças, elas são o futuro. É a próxima geração. Olha como é que tá o nosso Brasil. Fernanda colocou aqui, ó, eu aprendi uma frase que nunca vou esquecer. Palavras convencem, mas exemplo arrastam multidões. Amei. Exatamente, a gente até colocou, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, gente. Que venhamos ter exemplo. Que venhamos ter exemplo. E no dia a dia da família, o que deve haver é espaço para você falar e estudar as escrituras, gente. Principalmente você viver as escrituras. Não adianta você virar pro teu filho e falar assim, lê a Bíblia, ora, fecha os olhos. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não dá exemplo. Ai, eu tô na correria, Karine, você não sabe como é que é o meu dia, eu trabalho, eu faço comida, não sei o que, eu tô cansada, eu tô exausta. Quando o seu filho crescer, ele vai repetir a mesma coisa. E eu vou falar mais rasgado, não posso nem fazer força, gente. Não vai ter tempo pra você, porque você não tem tempo pra ele. Não vai ter tempo. Você vai querer atenção e você não vai ter, porque você não tá dando atenção nele hoje, pra ele hoje. Então, uma verdade que eu aprendo aqui com Lodi, com Eunice. Uma mãe espiritual ensina a palavra de Deus. Uma mãe espiritual ensina a palavra de Deus. Filhos também têm prioridade, verdade, Emily. Então, guarde isso. Vamos de Bíblia? Provérbios 22, você conhece, sabe de cor esse versículo. 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Você conhece, por que não faz? E o fato necessário aqui, gente, o fato que é mais preponderante, coloca na porta da tua geladeira, gente, é que é necessário tempo, guarda isso, esforço e sabedoria divina para ensinar os filhos. Não adianta você querer ensinar os seus filhos se você não dedicar tempo, se você não dedicar o seu esforço, porque nem tudo você vai saber. Então você vai precisar buscar. E a sabedoria divina, pedir a Deus. Entendeu? Então assim, guarde essas palavras. Vou falar uma palavra aqui bem rasgada para você.
Suas palavras tocam, aonde suas mãos não. É verdade. Mas as suas mãos, elas alcançam coisas que as suas palavras não tocam. Entendeu? São pequenos conselhos, gente, que vai liberar grandes futuros. É o tempo que você dedica, aconselhando, esforçando ali, dedicando tempo para o seu filho, que vai liberar o futuro dele. O futuro profético, o futuro também de um homem, de uma mulher de Deus, temente a Deus. Com prosperidade, com tudo aquilo que você deseja, porque todos nós queremos dar uma vida boa para o nosso filho. Então lembre-se, eu e você, nós não podemos transmitir aquilo que não temos em nosso coração. Nós não conseguimos transmitir algo que não temos. A gente só transmite o que tem dentro do nosso coração. E a pergunta é, o que tem no seu coração? Como está o seu coração? Você só consegue amar se você tem amor. Você só consegue dar para o outro aquilo que você tem. Se eu tiver essa lapiseira aqui, eu posso dar para alguém. Eu só posso dar um carro para alguém se eu tiver um carro. Você só dá o que você tem. Olha aí Deus falando. Falou isso hoje com uma amiga. Então, como está o seu coração? O que você tem para você ser uma mãe espiritual e ofertar para os seus filhos? Porque a mãe, ela faz o quê? Ela alimenta o seu filho, não é? Ela dá o alimento para o seu filho. E o alimento não é só o alimento físico, não. Deus está falando aqui de alimento espiritual. Porque tem muita mãe se preocupando com o pão de cada dia, se preocupando em trabalhar, se preocupando em dar o alimento físico, mas está esquecendo do principal, que é o alimento espiritual. Aí sabe aonde que as crianças, onde os seus netos estão aprendendo? Fora. Aí, em vez de aprender a palavra, aprende comunismo, socialismo, aprende um monte de coisa que tá fora, tá contra a palavra de Deus. Que bagagem você vai ter depois para poder falar com essas crianças? Que bagagem! Gente, Deus está falando para alguém aqui, eu não sei para quem eu falo, mas se você crê, levanta a mão assim para receber. É uma palavra, é simples, mas é profética. É da parte de Deus para o seu coração. Eu não tô aqui de brincadeira não, gente. Eu tô aqui estudando a palavra de Deus porque eu quero ser uma mãe espiritual nesse tempo. Chegou a hora que você precisa. Deus está falando para alguém aqui. Chegou a hora que você precisa parar. E eu disse parar de esperar pela mulher que você deseja ser e começar a ser de fato essa mulher. Deus está falando com alguém aqui. Para de esperar quem você deseja ser. Tem gente que fica esperando ser uma coisa, mas Deus está falando, ei, começa a agir, começa a fazer. Ai, Karine, eu não sei. Você acha que eu sei? Eu também não sei não, irmã. Mas a gente busca, a gente corre atrás da informação. Para quê? Para ser mãe espiritual, para dar um alimento sólido, um alimento de consistência às pessoas que estão nos ouvindo. Para essa live sair, para todas as lives que eu tenho apresentado aqui sair, às vezes é uma semana a mais, estudando sobre o tema. Você acha que é fácil? Acha que eu tenho tempo? Tempo ninguém tem, o tempo tá correndo. A madrugada serve para isso. Eu e meu esposo aqui já aconteceu da gente virar a madrugada. 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para fazer a live às 10, panorama bíblico. Quem quer, para de dar desculpas. Quem quer, para de dar desculpas e começa a fazer. E Deus está falando aqui, começa a ser a mulher de fato que você deseja. Gente, olha o que a irmã Emily colocou. Essa semana ela leu uma matéria que uma menina de 11 anos matou a mãe. Misericórdia! Que é isso, gente? Tá faltando amor, tá faltando ensinamento, tá faltando princípio. A irmã Raimunda botou, hoje tem mãe e pai que vive no celular, nas mãos dos seus filhos. É verdade. Tem gente que tá dando o celular para ser o local de ensinamento para o seu filho. Só que ali ele tá aberto a muitas informações. Só que guarde uma verdade no seu coração. Excesso de informação não é conhecimento. Tem muita gente com muita informação, mas informação não é conhecimento. O que adianta você ter muita informação, saber muita coisa? E aí, como é que você aplica essa informação toda? Conhecimento é diferente de informação. Conhecimento é você saber aplicar, utilizar aquilo,
a um benefício, a um favor. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Eu sinto graça de Deus aqui nessa live. Essa live está sendo conduzida pela graça de Deus. Eu estou falando aqui com vocês e nem está no meu esboço. Então vamos lá, gente. Deus deseja que eu e você sejamos, nesse tempo, agentes de transformação. Em todos os ambientes que a gente está, gente. Em todos os ambientes. Não é só na sua casa, não. Não é só com seu filho, com seu neto, não. Deus deseja que a gente seja agente de transformação no trabalho, na escola, enfim, aonde você frequenta, no mercado, na padaria, na igreja, na rede social. Tem gente que posta tudo na rede social, mas não posta um versículo, não põe uma palavra, não edifica, não ora pela vida de alguém, não abençoa a vida de alguém. E aí? O que você está sendo nesse tempo? Que legado você está deixando nesse tempo? Você está sendo mãe espiritual de outras pessoas? Tem gente que só suga dos outros a energia. Só suga dos outros uma palavra. Ah, eu vou ali porque ela tem uma palavra para me dar. Mas e você? Não busca não para você ver. Então, não é difícil perceber que não damos, muitas das vezes, voltando aqui para o texto, o reconhecimento necessário às pessoas que realizam esse serviço essencial. A verdade é que a mãe espiritual, e a mãe física também, né? A mãe carnal, a mãe da gente, a avó, elas são as últimas pessoas a serem reconhecidas na nossa vida, não é verdade? É verdade que essas pessoas elas realizam um serviço essencial, porque elas nos alimentam fisicamente e muitas também espiritualmente. Quem é mãe aqui pode falar comigo. Mas eu quero falar uma palavra para você. Não fica triste, amada, irmã. Em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra aqui agora. Não fica triste não se alguém na sua casa não te notar. Não fica triste não se um filho seu, se uma filha, se um neto não reconhecer o que você está fazendo. Se muitas das vezes você está ensinando a palavra verdadeira, correta, e muitos não estão te dando atenção. Isso falo para mim, tá? Às vezes eu me esforço aqui. A glória não tem que ser nossa não, gente. Então não fica triste se você se esforçar, se você dedicar para ser valorizada pelos seus esforços e isso não acontecer. Não fica triste não. Por quê? Você não precisa ser reconhecida por ninguém. Basta que Deus reconheça você. Basta que naquele dia ele fale assim, vinde, entrai pelas portas que eu preparei. Eu só quero receber reconhecimento de Deus. Eu não quero receber status, fama de ninguém nesse mundo não. Eu quero receber de Deus, eu quero ser lembrada de Deus. Que a sua vontade nesse tempo seja apenas ser reconhecida de Deus. Olha aí, ó. A irmã colocou, eu não sou mãe, mas eu tenho filho espiritual. Ô, glória, exatamente. Tem muitas pessoas assim, irmã, que também não é mãe, como eu também ainda não sou, e temos filhos espirituais. Agora, deixa eu falar uma verdade para você. Que enquanto eu estava estudando isso aqui, eu entendi e aprendi. As pessoas, elas só vão te valorizar, elas só vão te reconhecer quando você de fato se interessa pela vida delas e as escuta. As pessoas, eu vou repetir para ficar gravado, elas vão te valorizar quando você interessa pela vida dela e as escuta. Isso é uma verdade, gente. Isso é uma verdade. Se você tem filhos rebeldes na sua casa, é porque você não escuta eles. A culpa é tua. Porque você não escutou eles no tempo que eles precisaram ser ouvidos. E isso não é só para filhos rebeldes, para qualquer cenário. Já percebeu que você tem amigos que você considera, mas eles não te consideram? Você escuta esses amigos, mas eles não te escutam? Por que isso? O que acontece? Isso serve para todos os relacionamentos em geral, gente. As pessoas elas só vão valorizar a gente quando você se interessa pela vida delas. Tem muita gente que pergunta por você e pergunta assim, e aí, tudo bem? Mas só por educação. Não está de fato interessado em você. Não está de fato interessado se você realmente precisa de alguma coisa. Agora, quando você consegue
devolver isso, quando você consegue escutar essa pessoa, quando você se interessa, mas sem desejar nada em troca, sabe? Sem desejar amizade em troca, vai fluindo. E essa pessoa, ela cuida de você, ela te valoriza, ela se importa, ela se preocupa, porque ela fala, não, aquela ali realmente tem algo diferente nela. Gente, era exatamente o que Jesus fazia. É exatamente o que a igreja deve fazer. Nós, como cristãos, o amor é isso, gente. É você dar sem esperar receber nada em troca. Eu gosto muito de Maria Madalena. Maria Madalena honrou Jesus até depois da morte. Maria Madalena honrou Jesus até depois da morte. Sabe por quê? Porque ela sabia do que ela foi liberta. Ela havia sido liberta de 7 espíritos demoníacos. Porque quem sabe aquilo que foi liberta, quem sabe aquilo que foi liberta, ela consegue ter um amor, ter uma gratidão. E ela oferece o seu amor, ela oferece a sua gratidão, mesmo quando ela não pode mais receber nada. Maria Madalena, ela teve atos de amor por Jesus, mesmo depois de morto, mesmo sabendo que ele não poderia fazer mais nada, mas ela foi lá e honrou. E por isso, Jesus foi lá e deu uma honra para ela que ninguém tem. Qual? A primeira a ver o mestre depois da ressurreição. A primeira a falar com o mestre. Deus está falando para pessoas aqui. Eu tenho honra para você, mas quando você realmente começar a me buscar, a amar o outro sem interesse. Sem interesse. Ama. Porque você cuida, porque você se preocupa, porque você gosta, porque você tem Cristo na tua vida. Não ama esperando receber alguma coisa algum dia. Em nome de Jesus. Não se aproxime de pessoas porque elas têm. Em nome de Jesus. Guarde isso. Uma mãe é definitivamente um pilar dentro de uma estrutura familiar. Uma mãe, ela é definitivamente um pilar dentro da estrutura familiar. Deus chamou eu e você para sermos mãe nesse tempo. E como mãe, como mulheres, precisamos ser esse pilar na estrutura da igreja, na estrutura desse mundo. É você se importar com outra, é você cuidar, é você alimentar. Não só fisicamente. Gente, escuta o que eu estou te dizendo. Vão existir pessoas que vão precisar de alimento. E você precisa ter os dois, em nome de Jesus. O físico e o espiritual. Vamos lá, vamos correr. Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Se Deus está falando com você, diga glória a Deus. E eu bebo água enquanto você fala e interage comigo na live. Segunda característica que eu aprendo com elas. Ô, Glória! A Lucilene colocou ali, ó. Luciana Rocha, Márcia Medeiro, amo vocês. Minhas mães na fé. É verdade. Temos mães na fé. Gente, segunda característica que eu aprendo com elas, com Eunice e com Lloyd. O que, Karine? Testemunho de vida. Testemunho de vida. Dessa vez agora, quem vai falar delas como testemunho não é Paulo, mas é Lucas. Atos 16, versículo 1 e versículo 2, a gente já leu aqui. Lucas agora fala da família de Timóteo e descreve assim, ó. E chegou em Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, e de pai grego, já falamos aqui sobre isso, do qual davam um bom testemunho aos irmãos que estavam ali na sua cidade, na sua região, em Listra, em Icônio. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Que a incoerência, parece que eu vou ser repetitiva, mas é importante, tá? Que a incoerência entre o que falamos e o que fazemos impede que os nossos filhos também vivam o evangelho. Entenda, quando eu falo aqui de incoerência, eu falo para mim também. Se existe alguma incoerência na minha fala, daquilo que eu falo, daquilo que eu demonstro para vocês, eu não consigo ser uma mãe espiritual de alguém. Você não consegue ser. Então, a incoerência entre o que falamos para o que fazemos impede que os filhos, gente, guarda isso, impede
que os filhos vivam o evangelho. Olha como é que a gente tem um poder de impactar outra pessoa. Vamos de exemplo? Muitos filhos saem da igreja quando se tornam adolescentes, e eu falo isso por experiência própria, porque eu fiz isso. Chegou um período que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque os pais não tinham testemunho de vida cristã em casa. Tem muita gente cobrando do seu filho, da sua filha, aquilo que eles não fazem. Então há uma incoerência no que ele fala, aquilo que ele faz. E por isso muitos se afastam do caminho do Senhor. Como a gente falou lá, tem que ensinar a criança no caminho que deve andar. Se criar e for coerente, não só falar, mas a forma que você reage, que você vive, for coerente, ele não vai se desviar. Então, guarde uma verdade para o seu coração. Não devemos, eu e você, como mãe espiritual, como avó, como pessoas nesse tempo que Deus tem levantado para ser mãe espiritual de outras pessoas, não devemos pensar nas ações imediatas, mas nas consequências eternas. Guarde essa frase no seu coração. Tudo, irmã, tudo que for sair da sua boca, tudo que você fazer, que você venha pensar não na consequência imediata que aquele ato vai ter, mas qual vai ser a consequência interna. Porque você pode estar levando uma pessoa, influenciando uma pessoa para não estar nos caminhos do Senhor. E você sabe que eu falo de forma rasgada. Tem muita mãe, tem muitas mães levando os seus filhos para o inferno. Por quê? Porque não sabem como falar com eles. Tem muitas pessoas levando outras pessoas para o inferno, porque não sabem como falar com ele. Karine, não entendi. No momento da correção, porque filho, gente, não adianta, filho está aprendendo. Então vai ter um momento que você vai precisar corrigir seu filho, não é assim? Você que é mamãe, faz aí comigo, não é assim? Aí no momento de correção, o que acontece? Lança uma palavra de maldição para o seu filho. Lança uma palavra de maldição para o seu neto. Gente, vou dar exemplo, vou falar bem claro aqui para você entender. Chama a pessoa, o filho, o neto, outras pessoas, porque você não é só mãe de filho e de neto, você também tem outras pessoas, de burro, de idiota. Ai, você nunca faz nada direito. Nossa, sai daqui. Por que eu fui ter filho? Sabe o que é isso? Ai, eu não tenho tempo para você agora não, daqui a pouco eu falo contigo, vai pro teu quarto. Sabe o que você tá fazendo? Isso porque eu tô pegando leve, tá, gente? Mas tem muita gente levando seus filhos pro inferno, porque não sabem falar com eles. Vamos de Bíblia? Vamos de Bíblia? Pra não ficar, a Karine tá falando, Karine tá... Não, é a Bíblia, a palavra do Senhor. A Bíblia fala em Provérbios 18, guarda isso, marca na tua Bíblia, coloca na porta da geladeira, porque toda vez que você for dar uma palavra de maldição pro teu filho, pro teu neto, pra alguém, você vai lembrar disso. Você vai lembrar da Karine no teu ouvido gritando. A Bíblia fala, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Gente, tá falando exatamente do poder que a nossa boca, que a nossa língua tem de fazer uma pessoa entrar no reino dos céus ou fazer essa pessoa ir pro inferno. Você pode amaldiçoar por conta de uma palavra. Gente, eu tive a oportunidade, pela graça e bondade de Deus, de ser palestrante de inteligência emocional numa época da minha vida. E como trabalho, eu comecei a estudar o comportamento humano. E são lares, eu presenciei muitos lares nas palestras que eu ia, de pais que falaram palavras desse baixo escalão. Você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai crescer, você nunca vai prosperar. A criança pequena ouviu. E o que acontece? Gerou uma crença nela, que ela não quer ser ninguém, que ela não quer crescer, que ela não quer ser boa o suficiente. E aí, muitas das vezes, ela se entrega a essa vida de imundície, de pecados, de drogas. Por quê? Porque não teve. O pai não teve sabedoria, a mãe não teve sabedoria para falar palavras de vida, de vida. Então, gente, a língua ela pode matar uma pessoa. É claro
que se essa criança, ela vier a conhecer a palavra, tiver o ensinamento e começar ali, ser dado palavras de bênção na vida dela, o caminho dela vai ser mudado para a glória de Deus, porque esse é o papel do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. A nossa parte é falar a palavra. E o Espírito Santo é que vai convencer. Porém, tem muitas pessoas que estão colocando os seus filhos e outras pessoas no inferno. E aí as crianças crescem e depois vêm para a igreja e quer orar, quer pedir a Deus pelo seu filho. A culpa é tua. A culpa é tua. Porque lançou morte. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar, levanta a mão para receber uma palavra, vem agora no meu coração. Bota assim uma mãozinha aí para eu saber que você está me ouvindo, vem agora essa palavra no meu coração. Eu quero liberar uma palavra para você. Você que é mãe, você que é vó, você que pensou agora, nossa, eu já falei isso para os meus filhos, eu já falei isso para os meus netos. Coloca uma mãozinha assim. Deus está dizendo para alguém aqui, nenhuma palavra contrária na vida dos seus filhos, dos seus netos, prosperará. Nenhuma palavra contrária. Nenhuma palavra contrária. Já falou, mas agora está anulado pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, toda palavra contrária que foi lançada na vida dos seus não prevalecerá. Em nome de Jesus. Parou aqui para mim, gente. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, guarde isso. Minhas irmãs, para a gente terminar essa live aí, falta mais um tópico. A forma que você pensa... A forma que você pensa determina a sua forma de sentir. O que você sente influencia a sua forma de agir e a sua forma de falar. Vou repetir para você entender mais uma vez e guardar. Muitas das vezes eu repito frases aqui, por quê? Porque é didático. Toda vez que você repete, você aprende. Vou te dar um exemplo. Como você aprende a andar de bicicleta? Repetindo. Como você aprende tabuada? Repetindo. Então, tudo que você faz de forma repetitiva, você aprende. Então, o aprendizado, ele essa forma de você repetir é uma forma pedagógica de aprendizado. Então, guarde isso em nome de Jesus. A forma que você pensa vai determinar a forma que você vai sentir aqui dentro. E o que você sente aqui dentro, porque você pensou isso, vai influenciar na sua forma de agir e falar. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa vai determinar como você sente. Se você pensar que você está triste, você vai ter uma comunicação de tristeza em você. E você vai agir e reagir de forma triste para o outro. Se você pensar com os maus pensamentos, você vai sentir isso e você vai externar isso. Então, tudo começa aqui, ó. Por isso que a Bíblia, quando fala que a gente precisa guardar o nosso coração, quando ele está falando de guardar o coração, que é dele que procede as fontes da vida, não está falando do coração, o órgão humano que bate e bombeia o sangue. Está falando da mente, gente. Tá bom? Então, em nome de Jesus, tá? Nós somos influência. O que a gente faz, a forma que a gente reage, influencia outras pessoas, tá? Então, lembre-se, você é influente, você é mãe espiritual. Você precisa dar testemunho. Então, tudo isso está atrelado no que você pensa. Fernanda colocou aqui, ó. Nossa, Deus falando, eu agora, quando a situação saiu do eu, controle, eu busco ouvir o Espírito Santo. Exatamente. Gente, toda vez quando a situação sair do controle, busca para o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E aí, Paulo, ele também deixa um versículo pra gente. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala a respeito do testemunho. Olha o que Paulo, 1 Timóteo 5, versículo 8, fala. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5,8. Isso bateu assim, ó. Porque tem muita gente que faz ao contrário.
Tem muita gente que cuida dos de fora, que cuida dos amigos, que cuida dos colegas, que cuida do trabalho, mas não cuida dos de dentro de casa. Tem muita mãe aí, muita gente, eu falo de mãe porque aqui estamos em mulheres, eu falo de avó, porque somos em mulheres e estamos fazendo uma live para mulheres, o nosso público é mulheres e o tema é esse. Mas a verdade é que tem muitas pessoas que têm dado preferência em cuidados de fora, mas não têm dado preferência em cuidar dos de dentro da sua casa, em velar, em ensinar, em ser testemunho para os de dentro. E Paulo fala para Timóteo exatamente isso. Se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente com o da sua casa, tem negado a fé. Então, meu amor, não adianta você dizer que você é crente se você tem negado os da sua casa, os da sua família. Então, você é pior do que um descrente. Forte, né? Falando nisso, minha cunhada entrou aqui agora. Paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Mais alguém entrou aqui, gente? Fala comigo aí se eu não vi que você entrou e ainda não citei seu nome aqui. Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Aline, glória a Deus pela sua vida. Irmã Vanessa, que bom que você está aqui. Glória a Deus, gente. Sejam todas bem-vindas para essa live. Estamos falando sobre Eunice Lloyd, que foi vó e mãe de Timóteo. Tá bom? Leila, paz do Senhor, não te vi aí. Moniquinha, ô glória, vamos te ver aqui, amada. Paz do Senhor Jesus. Então, gente, a gente está agora falando do segundo tópico que eu aprendo com essas duas mulheres, que é testemunho de vida. E o testemunho de vida é imprescindível. É algo que a gente precisa ter para educar os nossos filhos. Seja os nossos filhos físicos, como os nossos filhos espirituais, tá? Tanto que Tiago 1, versículo 22, diz assim, ó. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque tem muita gente que é ouvinte da palavra, que tá aqui, ouve a palavra, acha bonitinho, glória a Deus, que bênção, Karine fala muito bem, nossa, eu gosto de ouvir, traz um alívio pro meu coração. Mas o que adianta você ser só ouvinte? Você tá se enganando a si mesmo. Tá aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 22. A Bíblia fala que é pra gente ser cumpridores. E cumpridores é você fazer o quê? O que está na palavra. É você cumprir o que está na palavra. E se a palavra manda você amar, se a palavra manda você dar bom testemunho, se a palavra manda você educar, você precisa fazer. Então, guarde isso. Uma mãe espiritual procura dar testemunho de vida. A sua vida deve falar mais alto que a sua voz. Eu amei essa frase. Guarda isso, coloca no Zap, no Face, no Instagram. Meu marido fala assim, né? Me marca lá. Se não quiser, também não me marca. Mas se quiser, gente, a minha vida, a sua vida, deve falar mais alto. O testemunho da nossa vida, aquilo que a gente faz, deve falar mais alto que a minha voz. Eu falo, meu Deus, a minha voz já é alta. Tem que falar mais alto. O nosso testemunho tem que falar mais alto que a nossa voz. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Minha voz já é alta. Mas vamos lá, é palavra. Porque a palavra, gente, corta aí e corta aqui. Eu falo para vocês, mas é para mim também. Então vamos lá. Guarde outra verdade que eu anotei aqui. Tudo que dizemos, tudo que eu e você, que a gente diz, é inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Forte também, né? Tudo que eu e você a gente fala é inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Então, olha aí. Não adianta nada você ter uma boa retórica, você falar, você achar que tá, se você não faz. Lembrando que o testemunho é que vai falar por você. Então, mais uma vez, vou repetir, às vezes pode até ser um pouco chato, repetitivo, mas é importante. Deus colocou no meu coração, eu vou repetir. Isso eu não vou ser cobrada. Então procure hoje ser uma mãe espiritual, não só para os seus filhos de sangue, mas para todas as pessoas ao seu redor. Ô Glória, a Fernanda colocou aí, ó. O nosso testemunho tem que falar mais alto que a nossa voz. Glória a Deus. Então, o maior sucesso que uma mãe espiritual pode ter, que é o que a gente deseja, é ver os seus filhos na presença de Deus. Quem é mãe, quem é avó aí? Me fala se não é isso que você quer. Seja sincera. Karine, tem gente que me procura e fala assim, ai, minha mãe, ora pelo meu filho. Vamos orar.
Ora pelo... Vamos orar. Porque minha maior vontade, meu maior sonho, seu maior sucesso é ver eles no caminho do Senhor. É eles na presença de Deus. É eles conhecerem a palavra de Deus como você conhece. E para isso, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a exercer a autoridade espiritual que Deus nos deu para com os nossos filhos. O que eu estou fazendo nesse exato momento aqui nessa live é tendo autoridade espiritual para com os que me ouvem. Não aqui estou me vangloriando em nome de Jesus, não trate dessa forma. Mas veio do céu aqui, agora para o seu coração, não está nem anotado aqui. Gente, você precisa ter essa autoridade. Como você faz essa autoridade? Ensinando, educando, exortando e também fazendo, agindo. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa tarde, nessa live. Hoje, dia 5 de novembro de 2011. Dia 5 de novembro de 2022. Guarda essa live. Em nome de Jesus. Às 4h15, Deus está dando autoridade espiritual para alguém aqui hoje. Eu não sei para quem eu falo, mas eu creio que isso vai repercutir. Você vai contar o testemunho para a glória de Deus. Deus está dando autoridade na sua casa hoje. Você vai começar a ser mãe espiritual dentro da sua casa. Aonde você for, você começa hoje a gerar filhos na fé. Filhos que vão ser impactados pela sua fala e pela sua ação, pelo seu testemunho de vida. Deus está dando autoridade para você hoje. A maneira pela qual você se relaciona com as pessoas na sua volta vai determinar a autoridade. Oh, glória! A maneira que você se relaciona com as pessoas à sua volta vai determinar a sua autoridade. Essa live aqui é uma forma de autoridade, de pregar a palavra de Deus, de ensinar a verdade. Às vezes, dói, também me machuca, a palavra também é para mim. Mas é necessário a gente falar e ser, viver. É fácil? Não. Mas é necessário, é preciso. E com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. A pergunta é: você é testemunha viva de Deus? Você é testemunho? Você dá testemunho? Você tem tirado tempo para meditar na palavra de Deus e ensinar os seus filhos? Tempo mesmo, gente. Poxa, monta um cronograma, sabe? Pega ali a Bíblia, pega ali. Olha só, a gente está falando em um versículo. Tá aqui, a Fernanda colocou aqui, ó, 2 Timóteo 1:5. Um versículo. Olha quantos aprendizados a gente está tirando de um versículo. A palavra de Deus é linda, gente. Não entendi, lê de novo, não entendi, lê de novo, não entendi, lê de novo, mas tira um tempo para o teu filho. Tem bíblias infantis, eu não sei qual a idade deles, mas se é criança, tem bíblia de criança, tem bíblia de adolescente, gente. Guarda isso. Guarda essa verdade. O grau de nossa força espiritual está em proporção direta ao tempo que utilizamos com a palavra de Deus. O grau, tem muita gente que pede oração, e eu também peço, como eu pedi para vocês. Estou aqui na cama, aqui cheia de almofada aqui, porque minha coluna tá doendo, tá travada. Tomei 2 injeções ontem, mas tô aqui. Então, o grau da nossa força espiritual está na proporção direta com o tempo que a gente utiliza com a palavra de Deus. Eu peço oração e tem muitas pessoas que pedem oração e não tem problema você pedir oração. A Bíblia fala que é pra gente orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Mas o que adianta eu estar orando pela sua vida se você não dedica um tempo dobrando o seu joelho e ora? E ora 5 minutos aí pela sua casa, se você não chama seu filho, seu esposo para orar com você. Então a nossa força espiritual, ela está diretamente ligada no tempo que você tem em relacionamento com o Pai. Se você não assistiu a live de oração que a gente fez na madrugada, Deus falou exatamente sobre isso no meu coração. Então, que venhamos a ter tempo de intimidade com Deus. Você tem tempo para ver uma novela. Tem muita gente que assiste novela, nada contra, gente. Eu não gosto, não assisto. Nem tem televisão aqui com antena, né? Mas tem gente que gosta. E não tem problema você assistir, mas
o tempo que você tem dedicado às outras coisas, como é que tá a tua vida espiritual com Deus? Aí depois você não entende, porque você não tem força espiritual, aí fica pedindo ajuda de outras pessoas. E a gente precisa ter um tempo de relacionamento. Você só aprende a se relacionar com outra pessoa quando você dedica tempo. Você só é amigo de alguém, por quê? Porque você dedica tempo a essa pessoa, né? Porque você liga, você pergunta, você sabe como é que tá, você sabe onde a pessoa foi, quando ela voltou, não é? Isso é relacionamento. E Deus espera a mesma coisa de mim e de você. Deus está falando para alguém aqui de forma muito clara. Para você ter um melhor desempenho. Para você ter um melhor desempenho na tua vida espiritual. Para você dar testemunho, para você ser uma mãe espiritual. Deus está falando, reabasteça. É tempo de reabastecer diariamente com a palavra de Deus. É tempo de leitura. É tempo de você intensificar. Leitura, oração, jejum. Você já sabe. Tudo que eu tô falando, você já sabe, gente. Deus está falando para alguém aqui hoje. Comece a frutificar no lugar que você está. Se você não está dando fruto no lugar que você está, tem alguma coisa errada, gente. Eu e você precisamos gerar frutos. Precisamos frutificar na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os ambientes. Você precisa gerar frutos. Ó, a Fernanda colocou aí, reorganizar prioridades. Me ajuda na live, gente. Comenta aí também. Escreve aí o que você está pensando. Não me deixa falar aqui sozinha, não. Pega essa autoridade que você recebeu agora em nome de Jesus. Aleluia. Guarde algo. Às vezes, a mudança que a gente deseja, as orações, sabe aquelas orações que a gente ora e nada muda? A gente ora e não vê as respostas, sabe? Às vezes as mudanças que a gente deseja e as orações que a gente não vê as respostas está nas decisões que eu e você não tomamos. Doeu, né? Dói aqui também, amada. E aí? Vai ter decisão quando? Vai agir quando? Vai começar quando? Sua maior estrutura não é a igreja. Guarda isso, gente. Em nome de Jesus, é a sua família. E como está a sua família? Você é o pilar da sua família. Como é que está a sua família? Tem muitos lares que estão deixando de educar os seus filhos, os seus netos. Estão passando mais tempo na igreja, com religiosidade, que foi o que a gente falou lá no início, que Paulo estava tentando combater, do que com a sua família. E se você está dando prioridade para outras coisas, não estou falando que você tem que deixar a igreja não, em nome de Jesus, não é isso, irmãos, por favor. Mas você precisa ser o que você é na igreja dentro da sua casa, em primeiro lugar. Aí, ó, a Emily colocou, atitudes geram recompensas. E por último, pra gente encerrar essa live, terceira característica que eu aprendo com essas duas mulheres, Lloyd e Eunice. Eu creio que você nunca mais vai esquecer de Lloyd e Eunice. Um versículo só, gente. O que eu aprendo com elas? Vou falar e repetir aqui de novo, tá aí, ó, 2 Timóteo 1,5, esse é o nosso texto base. É o único lugar que o nome dessas mulheres são citadas na Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. E a terceira característica que eu aprendo com elas é que elas tiveram uma fé sem fingimento. Vamos no texto? Vamos ler de novo? Quem entrou depois, se não acompanhou a gente, pode acompanhar agora? Diz assim, pra gente terminar essa live. Trazendo à memória a fé não fingida. Isso me chamou muita atenção. Que tinha, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Ou seja, Paulo está falando que em Timóteo não tem uma fé fingida. E habitou essa fé, que não é fingida, primeiro na avó Lloyd e na tua mãe Eunice. Ou seja, Paulo conheceu Lloyd e a mãe de Timóteo, Eunice. Por que ele conheceu? Porque ele citou aqui elas pelo nome. Eles tiveram um tempo ali. A gente não sabe, a Bíblia não fala muita coisa. Então, a fé sem fingimento é a terceira característica que eu aprendo dela. Karine, o que é uma fé sem fingimento? É uma fé sincera. É uma fé genuína. É uma fé, e aí essa palavra no grego, lembrando que o Novo Testamento, a maioria dele foi escrita no grego, se não todo ele. Então a gente precisa sempre ir lá na palavra original para entender o que significa, porque nem sempre ali por isso que você tem diversas traduções da Bíblia, né?
justamente para poder se aproximar e falar melhor ao nosso coração. Então, quando você vai estudar essa palavra aqui, fé sem fingimento, significa, no grego, não hipócrita. Ou seja, Timóteo, Eunice e Lloyd não fazia o papel de ator, de atriz. Não era fingido. Então, entenda uma verdade. Hipócrita, naquele tempo, tá? E nos dias de hoje também não mudou muita coisa, é um ator de teatro. Hipócrita naquele tempo era um ator de teatro. Era o costume dos atores gregos e romanos falarem com máscaras, com dispositivos mecânicos, como se fosse um microfone, para que pudesse aumentar a força da sua voz. E aqui eu aprendo uma verdade, coisa simples, eu quero compartilhar com vocês. A verdade é que hipócrita, e talvez isso vai chocar alguns aqui, vai doer, mas ontem eu assistindo uma pregação, falou muito no meu coração, eu falei, eu vou colocar isso na live, porque eu tenho certeza que muitos têm uma visão distorcida disso. Emily tá aqui, deve até confirmar, como é que se fala? Confirmar, concordar comigo. Hipócrita todos nós somos. A irmã Raimunda tá botando aí, meu Deus, já apanhei muito hoje, fala. Hipócrita, todos nós somos. Hipócrita é quem achar que não é, mas eu tô querendo dizer pra você que você é hipócrita. Eu sou hipócrita, todos nós somos hipócritas. Que isso, carinho? Que absurdo que você tá falando. E a gente é justamente porque a gente sabe. E por isso a gente luta pra gente não ser. Então, hipócrita todos nós somos. Só que a diferença está é que eu e você, nós lutamos para não sermos. Para não sermos. Só que o que Deus não suporta não é a hipocrisia em si. Entenda isso. Aquela pessoa, Deus, ele não suporta é aquela pessoa que faz o teatro. Aquela pessoa que sabe que é hipócrita, mas ela fica fingindo não ser hipócrita. Esse Deus não gosta. Então, é isso que Deus não se agrada. Pecadores nós somos, falhos nós somos, hipócritas somos, porque queremos sim aparecer, queremos ter prestígio, status. Quem falar que é mentiroso e a Bíblia fala que é pai da mentira é o diabo. Então, nós somos hipócritas. Só que a diferença é que a gente busca não ser. A gente procura o tempo inteiro lutar mediante a palavra que a gente tem para não ser. Agora, Deus não suporta aquela pessoa que faz teatro. Que acha que é uma coisa, só que fica fingindo ser outra. Então, eu tenho uma palavra para esse tipo de pessoa. Para essas pessoas que são, mas passam uma imagem de que não é. Se prepara. Pois esse aí Deus não suporta. Alguma coisa vai acontecer. Então perceba. Quem reconhece a fé não fingida não é Timóteo, mas Paulo. Porque são as outras pessoas que vão reconhecer em nós se aquilo que a gente está lutando para não ser ou se estamos realmente fingindo ser o que nós não somos. É o outro que vai perceber, não é você. Por que, Karine? Vamos falar de forma rasgada para você entender isso aqui? As suas ações revelam o seu caráter. As suas ações revelam o seu caráter. Por isso que a gente está falando o tempo inteiro aqui de ser mãe espiritual, de ser bom testemunho. Porque a forma que você age, a forma que você reage vai revelar o que tem dentro de você. Vai revelar o que você pensou. Não queira ter reputação. Muita gente está aí nas redes sociais cheia de reputação. Mas a Bíblia ensina pra gente que a gente precisa ter um caráter construído na palavra de Deus. Por quê, Karine? Porque reputação oscila. Caráter é constante. Caráter é de fato quem você é. E as suas ações vão revelar o seu caráter. Então, que você tenha hoje, nessa tarde, que você venha aprender com essas mulheres
a ter um caráter construído pela palavra de Deus e não apenas uma reputação. Não queira ter uma reputação na igreja, na família, entre os seus entes queridos, entre o seu trabalho e não tenha caráter. Vamos de Bíblia? Vamos de Bíblia. Mateus, capítulo 23, versículo 27 ao 28. Quem fala, Karine? O próprio Jesus. Não é Karine, não. É o próprio Jesus. Vamos de Bíblia? Vamos de Bíblia. E disse Jesus: ai de vós. Ou seja, está falando de quem? Hipócritas. Ai de vós. Escribas e fariseus. Hipócritas. Jesus usa essa palavra. Hipócritas. Pois que sois semelhante a sepulcros caiados. Por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quem são os escribas e fariseus? Mestres, doutores, conhecedores da lei, falavam de forma que a gente que escuta fica com vergonha, porque eles eram doutores, eles conheciam ali, eles tinham o versículo na ponta da língua, podemos dizer assim. Por fora, uma religiosidade. Só que Jesus vai lá e falou o quê? Hipócritas. Estão vestindo máscara. Por dentro, dentro de casa, não fazem nada daquilo que conhecem, não falam nada daquilo que falam. Por isso, são hipócritas. Parecem justos. E tem muita gente assim hoje, que parece ser justa, parece ser nobre. É hipócrita. E a Bíblia fala bem claro. Jesus fala bem claro. Ai de vós. Eu não quero nem saber. A irmã Raimunda até colocou aí. Ai. Eu senti até a dor aqui agora na minha coluna. Ai. Eu não quero nem saber o que significa esse ai. Ai de vós. Gente. Que a sua fé hoje, nessa tarde, venha ser uma fé sem qualquer mácula, que venha ser uma fé sem qualquer hipocrisia, que venha ser uma fé pura, clara, genuína, não com interesses, mas sabendo aquilo que Jesus fez por você, entendendo o que Jesus fez por você, que isso é suficiente. Timóteo aqui, ele não apenas, ele teve o ato de crer. O que Paulo está querendo dizer aqui com Timóteo, com Eunice e com Lloyd? Eles não apenas tiveram aqui o ato de crer, mas eles exercitaram a sua fé em Cristo Jesus, colocando a vida, colocando a sua alma aos cuidados do Senhor Jesus. Que hoje eu e você nessa tarde possamos colocar a nossa vida, a nossa alma aos cuidados do Senhor Jesus. O que é isso, Karine? É rendição. É isso aqui, ó. Já viu? Não sei se dá pra ver aí. Quando um policial vai abordar alguém, aí a pessoa faz assim, isso significa rendição. Ou seja, tô me rendendo. É exatamente isso que Deus quer, que a gente seja rendido a Ele, a essa verdade, a essa palavra, que venhamos ter essa qualidade. E Timóteo aqui, e Eunice e Lloyd tinha essa qualidade. E essa qualidade, ela é possuída em operação diária. Karine, não entendi. É você viver de fé em fé. O famoso viver de fé em fé. É você ter isso como marca na sua vida, como uma característica pessoal. Tem muita gente aceitando Jesus por interesse. Porque quer ser rico, porque quer ter bens, porque quer a conversão dos filhos, porque quer uma porta de emprego. É uma fé fingida, isso é hipócrita. Que você tenha Jesus nessa tarde, pelo que Jesus é, pela salvação que Ele te deu. Gente, isso tem que ser suficiente na nossa vida. Isso é amar a Jesus, é você, da mesma forma que Ele se entregou. Tem noção? Que Ele se entregou por mim e por você? E você? Por que ainda não se entregou a Ele? Por que ainda não se rendeu a Ele? E se render fala exatamente de você se esvaziar dessa vida. Sabe? Tem muita gente, a irmã Emily colocou aqui, trocando valores. Estão buscando mais os valores físicos do que os valores espirituais. Então, Timóteo aqui é visto como alguém totalmente consagrado e dedicado a Cristo. Que eu e você venhamos ser consagrados e dedicados a Cristo. Que tudo aquilo que Ele fez não venha ter sido em vão na nossa vida. O nosso papel é exatamente esse. Qual, Karine? Defender a fé.
Que você venha a partir de hoje defender a sua fé. Que venha a ser uma fé não fingida. Olha quantos assédios a gente tem sofrido nesse tempo. E, gente, é cumprimento da palavra, vai piorar, só vai agravar. Só que aonde você está alicerçando a sua fé, isso vai dizer muito sobre você lá na frente. Se você vai continuar ser rendida aos pés do Senhor e até mesmo morrer por Ele, ou se você vai negá-lo. Então guarde uma verdade. Para a gente encerrar essa live aqui, não é tempo. Tem gente aqui que não tem tempo para Deus. E não ter tempo para Deus é viver uma vida inteira perdendo tempo. Eu já vi muitas pessoas falando assim, ai, Karine, minha vida é muito corrida, não tenho tempo. Se você hoje está dizendo que você não tem tempo para Deus, você está vivendo uma vida perdendo tempo. Ele é dono da eternidade. E você está se preocupando com alguns dias, com algumas horas que você passa aqui nessa terra. E você está trocando valores, invertendo prioridades. Você está trocando algo que é passageiro por algo que é eterno. Posso dizer, se você não tem tempo para Deus hoje, você está perdendo o seu tempo. A fé salvadora é mais do que apenas compreender os fatos e concordar meramente ou mentalmente com eles. Tem muita gente que crê em Jesus dessa forma, porque ouviu falar, porque acredita. Só que a fé, ela vai além de você concordar, de você aceitar, de você acreditar. A fé salvadora, a fé genuína é você se arrepender, é você ser rendido, é você ter um desejo sobrenatural de obedecer a Deus. Isso é fé salvadora? Obediência a Deus. Gente, desde o início da Bíblia até o final, você vai ver Deus falando de obediência. Obediência, é isso que Ele quer. O que você, mãe, vó, quer dos seus filhos? Não é obediência? Porque se os filhos obedecessem, não seria mais fácil? Eles até receberiam, não é? Aquilo que você deseja dar. Às vezes um mimo, um carinho, não é? Gente, eu não sou mãe, me ajuda aí. Não é isso que você quer dos seus filhos? Minha mãe falava exatamente isso pra mim. Eu só quero obediência. Hoje ela não tá aqui conseguindo me ouvir, mas é verdade. O que Deus, nosso Pai, quer é obediência. Porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Os pais sabem o que é melhor pros seus filhos. Então, gente, a fé, eu já falei aqui, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E tem muita gente que quer ouvir a palavra, mas só as partes favoritas, só aquilo que agrada a ela. E não é isso que Deus quer. Então, pra gente finalizar essa live, espero que você tenha gostado. Como eu disse aqui, esse é o único versículo que aborda sobre Lloyd e Eunice. E uma das palavras que também me chama a atenção nesse versículo aqui pra gente finalizar, é que... Olha só o que ele fala. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. A palavra habitou aqui me chamou a atenção. Porque Paulo fala que a fé habitou. Ou seja, fez morada neles. Deus, Ele quer que essa fé, que está sendo dita aqui nessa live, venha fazer morada em você. Em outras palavras, a sua fé tornou-se uma parte vital e integrante na sua vida. A sua casa não é algo especial para você, onde você mora não é algo especial. Às vezes a gente vai para um hotel, uma pousada, às vezes a gente tem a oportunidade de viajar para outros lugares e a gente fica até confortável, né? Às vezes na casa de alguém, de um amigo. Mas quando a gente chega na nossa casa, na nossa cama, a gente fala, ai, obrigado, Senhor, pela minha cama. Não é assim? Pelo menos comigo é. Ou seja, isso fala de habitação, isso fala de morada. Então, a fé genuína é exatamente isso, gente. É você estar num lugar que você se sente bem, que ela venha fazer morada, genuína. É como você está na sua casa, tá? Então, que a sua fé venha estar acompanhada de obras, tá? Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Então, tudo que a gente precisa fazer é não só crer, mas a gente precisa ter obras nas nossas mãos para apresentar. Isso aí é como se fosse o complemento da fé. É como se fosse, sabe,
é a aprovação, que é realmente uma fé genuína. Glória a Deus pela vida de vocês, gente. E para a gente finalizar, eu quero dizer sobre o nosso sorteio aqui, concluindo, como eu disse já mais 10 vezes aqui, mas eu vi que a irmã Neide entrou aqui agora na live, seja bem-vinda. Estamos falando sobre Lloyd e Eunice, a mãe e a avó de Timóteo. E a gente falou aqui que em um único versículo, a Fernanda até colocou aqui, 2 Timóteo 1,5, ela transmite muitas coisas pra gente, né? E transmitiram também como Timóteo agradou a Deus. Tanto que o Senhor abençoou Timóteo em tudo que Timóteo fazia. E essas mulheres aqui, que a gente acabou de falar, embora a gente não saiba muito sobre elas, não tenhamos detalhes a respeito da sua vida, elas marcaram a vida por conta do sucesso que Timóteo teve na sua caminhada. Então a gente vê que Lloyd, Eunice e Timóteo, 3 gerações de influência com uma fé comunicada, que deixaram um exemplo de uma herança extraordinária. Gente, que coisa linda, né? 3 gerações e deixaram uma herança pra gente aqui hoje. Estamos falando deles, porque eles decidiram viver uma fé comunicada, uma fé com obras, uma fé genuína, verdadeira. E nós hoje, nesse tempo, somos chamados também para ser mãe, para dar testemunho, para comunicarmos a nossa fé, para ter uma fé não fingida, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, que você venha compartilhar essa mensagem. Talvez seja essa live, talvez você, tudo que você aprendeu aqui, que você venha falar para outras pessoas, na sua casa, em todos os ambientes que você for, tá bom? Filemão, carta a Filemão, capítulo 1, versículo 6 diz: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Olha que coisa linda, né? Medita nisso também. Então, a fé genuína, que é a fé salvadora em Cristo Jesus, ela é caracterizada simplesmente por um único ato de fé. Não só por um único ato de fé, mas por uma vida vivida na fé. Então, gente, que a gente venha fazer com que a nossa vida, a forma que a gente vive, venha deixar nos outros o nosso exemplo. Que a gente venha ocasionar no outro, no próximo, seja nos nossos filhos, nos nossos netos, em pessoas, a impressão. Guarde isso. O legado que você deixará no mundo está baseado na vida que você leva. Se quiser me marcar também nessa frase, o legado que você deixa no mundo está baseado na vida que você leva, tá? Vamos cuidar de nossas crianças, irmã Raimunda colocou. Glória a Deus, eu quero agradecer. Vamos ver aqui quem tá aqui na live comigo. Meu Deus, peraí, abrindo aqui. Não posso fazer muito esforço, gente. Eu quero agradecer, aproveitando antes de falar de cada uma de vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que tá orando pela minha vida. Na quinta-feira aí eu fui lavar o banheiro, dei um jeito na minha coluna, travou, doeu, mas doeu muito, gente. Não tava conseguindo andar na sexta. Fui no médico ontem, pela graça e misericórdia. Vocês pediram lá pra mim no médico, eu sou resistente a médico, mas fui. Tomei 2 injeções que eu acho que mais doeu a injeção do que a dor que eu tava de tão forte. Mas graças a Deus, já tô conseguindo andar. Tô de repouso aqui, tá bom? Mas tô bem pra glória de Deus e consegui fazer essa live aí. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho e orações, tá? Pausei aqui o vídeo, eu não sei como é que volta. Voltou? Ó, Raquel, obrigada pelo carinho. Irmã Leila, obrigada pelo carinho. Esther, vamos falar agora da Esther, gente. Tem um sorteio aí acontecendo. Irmã Tereza, ó, estarei aí, tá bom? Parque União esse mês, pra glória de Deus, eu e meu esposo. Irmã Emily, obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor, pelas orações. Moniquinha, muito bom te ver aqui. Meu tio, você tava me ligando na hora da live, me perdoa. Não pude atender, mas que bom que você tá aqui. Eu vi que agora que você entrou. Irmã Raimunda, glória a Deus. Fernanda, obrigada pela participação aqui, vocês duas aí juntinhas comigo. Camila Rodrigues, Lucilene, meu Deus. Vanderleia, ô glória, quanto tempo, amada, que Deus te abençoe. Minha cunhada, Margarete, como é bom ter vocês aqui, gente, eu fico tão feliz. Irmã Rosiette, irmã Rose, irmã Maura ficou comigo até o final aqui, um beijo pra Cláudia. Irmã Diva, irmã Vanessa, irmã Bárbara, saudade, hein? Que Deus abençoe, paz de Cristo a todas vocês, muito obrigada pelo carinho.
por estarem aqui aprendendo um pouquinho mais das mulheres da Bíblia. Bem, gente, eu quero dizer que nós temos uma live aí, a irmã Esté falou aqui, né, no Outubro Rosa, e Deus colocou no coração dela em fazer um sorteio de um look lá da página dela. Então tem um sorteio aí para todo mundo que tá aqui na live. É só você ir lá, seguir a foto, tá no meu status, gente. Seguir a foto oficial lá no perfil dela. Vamos lá, as regras para você participar do sorteio. Seguir a foto, seguir o meu perfil, seguir o perfil dela lá, deixar o comentário lá para mais pessoas conhecerem a loja da irmã Esther. Vamos ajudar a nossa irmã a crescer aí nesse empreendimento que Deus colocou na mão dela, tá bom? De roupas para abençoar outras mulheres. E aí você vai estar divulgando quando você postar lá no seu stories, marcando a gente o sorteio. Mais pessoas vão conhecer e aí mais pessoas vão poder participar e você, quem sabe, ganhar um look aí, tá bom? Então, vai lá. Acabando essa live aqui, participa, marca pessoas, vamos ajudar também o crescimento dela aí dessa loja para a glória de Deus. Vamos ajudar uns aos outros com obras, tá bom, gente? Isso aí, eu já fiz, já marquei um monte de gente lá. Quem sabe eu que vou ganhar o sorteio, nem sei se pode, depois a irmã Esther fala. Ela já tá me abençoando tanto. É isso, gente, vamos orar, feche os seus olhos aí. Isso, irmã Raimunda, obrigada pelo carinho, gente. Oração da madrugada. Vou explicar como é que acontece. Toda terça-feira a gente tem uma live aqui, eu e o meu esposo, que a gente chamou ela de Panorama Bíblico. E a gente tá vindo falando o resumo aí da Bíblia, de cada livro. Então a gente já falou sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e a nossa última live foi Deuteronômio. E a próxima live vai ser o livro de Josué, tá bom? Então, terça-feira, às 10 horas da manhã. Karina, eu não posso, tô no trabalho. Beleza, tá gravado. Não deixa de assistir, compartilha com outras pessoas, eu tenho certeza que vai abençoar. O pessoal tá falando super positivo, já até pediram outros temas aí pra gente, vamos orar, pedir a Deus, tá bom? Então, terça-feira. Aí, o que acontece? Terça-feira, 10 horas, tem isso. Então, na madrugada de terça pra quarta, então, teoricamente, quarta-feira, tá? Na madrugada de terça pra quarta, vai acontecer a oração na madrugada. Inclusive, já temos uma convidada que vai estar orando junto comigo. Karine, eu salvei a oração. Não sei se tá aqui no Instagram, mas eu acho que tá lá no YouTube, eu consegui baixar. Foi meia hora só de oração, eu não quis fazer nada demorado, tá bom? Uma palavra ali de 5 minutos introdutória, expliquei o que é a oração. Eu quero poder trazer algumas coisas referentes à oração, a importância da oração para você entender. E, gente, a Bíblia fala, não é a Karine que fala, que aquelas pessoas que amam, que Deus ama, fala assim, ó, Deus ama os que me buscam de madrugada. E os que me buscam de madrugada me encontrarão, me acharão. Ou seja, se você quer encontrar a Deus, se você quer ouvir a sua voz, busca Ele de madrugada. Então, Karina, eu não consigo. Vem comigo. De terça para quarta, às 3h07 da manhã, 3h07 da madrugada, vamos estar fazendo uma live rápida ali, de oração, falando com Deus. Gente, foi forte. Eu senti muita graça de Deus nesse dia. E eu tenho certeza que você também vai sentir, tá bom? Então, é isso, meninas. Tem também os e-books, eu não tô com o livro aqui do meu esposo, que eu tô no quarto, mas tem o livro aí do meu esposo. Quem não tem o livro do meu esposo, Reconstruindo em Tempos de Crise, adquira. Tem lá na bio dele, tem os e-books. Nós aí estamos chiques, gente. Isso é graça, bondade e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Me ajuda aí, gente. Glorifica ao Senhor aí, quando você tá me ouvindo falar sobre isso. Isso é bênção de Deus. A gente agora tem e-book, gente. E-book. O que é isso, Karine? Você tá no metrô, você tá no ônibus, você vai no seu celular mesmo, você vai conseguir ler offline uma palavra de Deus para sua vida. E-book é um livro bem curto, tá? Com pouquíssimas páginas, numa linguagem fácil acesso, clara, didática, e você vai saber sobre o quê? Tem lá escatologia, ou seja, final dos tempos, o que vai acontecer. Tem nascer de novo, tem obras da carne, fruto do espírito, tem diaconato. Tudo que você tiver de dúvida, tem lá. Se você quiser algum tema diferente, pede aí, Deus nos dando. Vamos estar ali compartilhando. É um preço simbólico para pagar a plataforma digital, para você ter acesso aí no seu celular, tá bom? Então, você venha lá, entra lá na bio do meu esposo no Instagram, tem lá escrito Linktree, clica lá e adquira o seu. Me ajuda, gente. Vamos
abençoar outras pessoas, tá bom? E tá chegando aí também o Natal, você vem abençoar também com alguém o livro do meu esposo aí, presentear, tá bom? Ó, a irmã Rose falou que já adquiriu. Gente, eu tenho até testemunha aqui, irmã Leide falou que não aguenta, que já leu o e-book várias vezes, de tão bom que é, então glória a Deus. Ó, a irmã Maura tá colocando aqui, ó, eu estava devendo a tia assistir tuas lives. É verdade, irmã Maura. E ela assistiu aqui, cuidou de assistir. Honrou com a palavra. Obrigada. Glória a Deus. Minha filha Cláudia está aqui melhorando a cada dia. Estamos orando pela sua filha. Vamos forte aí, gente. E as orações dos amigos e irmãos em Cristo, como vocês todos estão. Gente, vamos orar agora por todas as que estão aqui. Vamos orar pela irmã Cláudia. Tem mais alguém que tem algum pedido específico? Eu vou orar agora para encerrar essa live. Quero te agradecer pelo seu amor, pelo seu carinho. E vocês aí vão orar por mim, pela minha coluna, tá bom? Pra eu ficar boa logo. Porque é muito ruim ficar aqui, gente. Eu quero mexer, quero falar e eu não posso. Eu sinto dor, tá bom? Então vamos lá, feche seus olhos. Se tiver mais alguém aqui com um pedido de oração, coloca aqui que eu já vou estar lendo. Pai, graças te damos, ó Pai, por esse momento, por essa live, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão aqui. Obrigado, Senhor Deus, por essas vidas, Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, por termos aprendido, Senhor Deus, com essas mulheres, Eunice e Lloyd, que elas venham ficar, ó Pai, que todos os ensinamentos venham ficar guardados, ó Pai, no nosso coração, mas também venhamos a cumprir, ó Pai, tudo aquilo que aprendemos, que venhamos fazer, ó Pai, com excelência, que venhamos ter essa fé, ó Pai, genuína, não fingida, Senhor Deus, que não venhamos usar máscaras, ó Pai, na tua casa, Pai, que venhamos verdadeiramente ser servos melhores, ser mães espirituais melhores, Senhor Deus. Pai, que vemos cuidados da nossa casa, que vemos dar testemunho de vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço pela vida da Cláudia, Senhor Deus, filha da nossa irmã Maura, Pai, que precisa, Senhor Deus, do Senhor. Pai, eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui nessa live, Pai. Cada mulher, ó Pai, que o Senhor permaneceu, que o Senhor deixou elas estarem aqui ouvindo essa palavra, deu uma bênção especial. Olha, a irmã Raimunda também está pedindo aqui pela saúde da filha, Senhor Deus. Pai, tem vários pedidos de oração aqui, eu não conheço o coração, eu não conheço a necessidade, os pedidos de todas, mas o Senhor é um Deus que conhece, o Senhor é um Deus que sabe o que está no interior. Pai, em nome de Jesus, ouça agora a nossa oração, porque eu creio no poder da oração. A oração é o alinhamento, Senhor Deus. É a gente entregando, Pai, que a gente reconhece que a gente não pode fazer nada pelas nossas mãos, mas o Senhor, que é o Todo-Poderoso, tem o controle de todas as coisas, pode fazer, ó Pai. Então faça por nós. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Eu te agradeço por essa live. Muito obrigada. Abençoa cada um que está aqui, aquelas que vão assistir depois, e o teu nome seja sempre louvado e glorificado nas nossas vidas. Também te oro pela minha saúde, pela minha coluna, que possa estar, Senhor Deus, firme andando para fazer a tua palavra, a tua vontade, em nome de Jesus. E você, se concorda, diga amém. Amém. Gente, um beijo, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Amo vocês. Paz.